Ora, sejam todos muito bem-vindos ao programa Logos. É um prazer imenso, como sempre, estar em vossa companhia. Hoje temos dois convidados especiais, muito em conta este clima que vive o mundo e que Angola não está certamente isolado, a questão da pandemia do coronavírus. E então decidimos que seria de todo conveniente e pertinente trazer dois convidados, pessoas autorizadas, voz autorizadas, que nos vão falar de forma antagónica daquilo que são os seus posicionamentos em termos de saúde. Desde já apresento o fisioterapeuta Andrade Kishimba e também, conhecido já por todos os nossos canais nacionais, o mestre de saúde pública Jeremias Agostinho. Aos dois, muito obrigado. Infelizmente a saudação não poderá ser calorosa, né? Mas mão e abraço, porque temos o problema da pandemia e nós também aqui podem observar o distanciamento social. Eu vou começar por si, meu caro amigo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por cá estar. Vimos algumas imagens suas e eu vou direto ao assunto, que alegadamente tem a cura para o coronavírus ou para o Covid-19. Obrigado pela oportunidade dada. Falando um pouco sobre o coronavírus, de facto isso não é novidade. Se o mundo está assustado, nós temos conhecimento que a qualquer forma o mundo poderá aparecer um vírus que poderá assustar a humanidade. Razão que nos leva a fazermos pesquisas, procurar maneira, no caso de aparecer esta situação, de que maneira podemos fazer. De concreto, Angola possui meios e recursos para combate a essa situação, só que neste preciso momento não estão a dar a conta. Coronavírus não é bem um vírus que é próprio para combate apenas conforme os países estão a fazer, com produtos modernos, mas sim tinha que se associar com produtos naturais. Porque você vê os países onde consomem muito mais os produtos pré-fabricados, o índice dessa doença está mais elevado. Não estão a conseguir como controlar e de concreto não vão controlar, porque o vírus está atrás das pessoas principalmente que usam produtos de facto pré-fabricados. E não só, muitos pensam que é um vírus de facto fabricado, não é fabricado. Isto é mesmo a profecia. Mas de acordo a aquilo que os humanos somos, há uma parte, de facto, nós temos que aceitar para com os nossos formados, porque um formado é o elemento que avalia, que acentua as coisas. Mas esta pandemia, 100% para a cura desta pandemia com produtos naturais. Muito bem. Eu, como disse há bocado, já fiz algumas alegações que, de facto, que defende a tese que concebeu a cura para esta pandemia. Primeiro, pergunto o seguinte: qual é o seu recurso histórico, o seu credencial, a sua evidência, não direi científica, mas a sua evidência natural, que nos poderá comprovar que, de facto, os seus remédios poderão eventualmente funcionar? Ok, primeiro, quando se fala dos produtos que cá estão presentes, é um chamamento excelente. Eu já fiz várias cartas, pedidos ao Ministério da Saúde, primeiro, para diminuir o índice da mortalidade em Angola e, em particular, na África. Que são questões que não está sendo aceito, mas não é que eles não querem, conforme a pergunta que acaba de fazer, não têm, de facto, evidências que possam lhes convencer para atender o nosso pedido. Eu já estava na TV Palanca, de facto falei pouca coisa, só que o meu objetivo era me encontrar com a direção da nossa saúde, mas estão ocupados, claramente reconhecemos daquilo que o nosso governo está a fazer, está a impedir com que o coronavírus ou o vírus não alastrasse ao público. As medidas tomadas rapidamente, de facto, possam nos ajudar. E nós, de facto, por exemplo, eu me sirvo como alguém, de facto, que está dentro do jogo, mas na reserva. Temos a certeza que
o coronavírus em Angola não vai se estender. Mas eu agora Ok. eu faço uma pergunta muito objetiva. Aliás, as pessoas que me estão a ver e ouvir querem perceber. O que é que lhe faz pensar ou acreditar que os seus medicamentos curam o coronavírus? O senhor já curou alguém? Ok, já. Primeiro, este produto, curou uma pessoa? eu vou dizer já. Este produto que estão a ver é superior àquelas máquinas que estão a importar. Máquinas, sim, esse é o superior. É superior como? Pode explicar? Porque ele, de facto, se o elemento está em falta do oxigênio, eu aplico esse produto, em fração de 15 minutos esta pessoa recupera. Mas esse composto tem o quê? Claramente, apenas cereais. Há uma das cereais que o povo do norte conhece, chama-se feijão maluco. Aquele semente de dentro, o óleo dele está nesse lugar. Agora, atendendo à confiança que eu tive, e eu sabia que haveria essas perguntas, ao dia 13, mês de abril, tive que partir daqui para Dubai. Isto é, na cura de alguém que praticamente funcionou comigo chinês, não podia ficar na China, porque na altura não fazia parte os voos da Angola para a China. Então, eu saí cá, conforme o meu caro jornalista, podes ver, não estou a maluco, mas estou a falar a realidade. Este documento significa, eu recebi visto diretamente a Dubai para socorrer esse casal. Posto lá, o que eu entendi? Já que tenho um produto confiado, não vou funcionar com luvas, nem tampouco com a máscara. Eu tive que segurar este casal com a mão. Depois de eu segurar com a mão, houve necessidade de eu regressar para Angola. Regressei para Angola, mas eu tinha levado já os meus produtos preparados. Eu dei esse casal. São 6 dias. O casal, neste preciso momento, ficaram saudáveis. 6 dias. Quando eu regressei para Angola, não queria usar, eu queria sentir sintomas de coronavírus. Eu, que estou falando, não é outra pessoa. Eu. Então, é assim que, dia 20 do mês passado, ataque-me. Eu senti, porque estão a dizer que o coronavírus inicia na garganta. Não. Coronavírus inicia nos intestinos, depois sobem para o pulmão. Primeiro sinal que eu vi é o meu pulmão. Tauas! Aquilo é tiro. Isso é verdade. Porque nós falamos, eu não sou informado, eu investigo por necessidades. Se eu morresse, não tem problema. Mas quando eu vi, eu tive que segurar a minha esposa e os 3 meus filhos. Primeiro sou eu. Me deu, mas eu deixei que eu sentisse mesmo que não fosse isso. Atacou-me garganta, peguei o Cadil de 6, este aqui, mesmo agora, é que me faz com que estivesse nesses sítios. Tomei só um bocado. Eu senti que o vírus estava a largar a minha garganta. Não estou a falar exemplo de uma outra pessoa. Conforme estás a ver o documento, este é o visto que eu recebi do online. Então é assim, aquilo só fiquei 2 dias, não senti nenhum sinal. Então o senhor teve coronavírus? Sim. E automedicou-se e passou isso? Passou. Razão pela qual me dirigi à TV Palanca para o encontro do ministro, da ministra. Apenas me encontrei com o secretário de Estado, mas não me deram tempo. Eu tinha levado tudo para apresentar lá. Apenas disseram que amanhã iríamos enviar uma equipa. A equipa depois apareceram. Quer dizer, você vê os nossos dirigentes tão altamente preocupados. E ninguém concorda que isso deveria se fazer nesse lugar. Porque as pessoas não estão a entender nada. E assim a minha mulher também entra. Os testemunhos são aí. Garganta, tosse, tauas, 3 dias passou. Os 3 meus filhos também, 3 dias. Então, isolei, porque este produto, por exemplo, se me chamarem, eu não vou usar luva. Eu não vou usar máscara. Eu vou isolar esse produto, esta pessoa pode ir em casa, não vai contaminar a ninguém.
Então fiz isso, isolei essa epidemia. Mais tarde me apareceram 3 pessoas que vinham do Brasil. Não, um que vinha do Brasil. Contaminou também uma das famílias. Eu estava à espera que fosse... Será que eles também vieram, lhes dei o produto. Pediram para que me pagasse, eu disse não. Este não é doença para eu cobrar. Está a nível do mundo. E não sou reconhecido, estou a lutar para me reconhecer. Não estou a ter meios de como me reconhecer. Muito bem. Então, também passou. Estas são as evidências que me levam em dizer que coronavírus nós tratamos. Não só. Nesse precisamente sair no meu sítio, eu curo próstata. Porque coronavírus é mesmo cancros. Eu curo diabetes. Se o meu caro dizer que amanhã traga pessoas, isso vai encher. O senhor cura o cancro da próstata? Curo. E podemos fazer apostas. Eu curo. Cancro da próstata. Curou alguém? Muitos. É aquilo que eu lhe disse, falar em levarmos pessoas que podem testemunhar. Muitos. Muitos. Muito bem. Dr. Jeremias, face a estes comentários do fisioterapeuta Andrade, quais são, que comentários é que merece? Sei que são, enfim, posições antagónicas ou diferenciadas, mas aparentemente temos aqui alguém que alega que consegue curar o coronavírus com algumas, enfim, receitas, não direi caseiras, mas naturais. Qual é o seu comentário? Bem, nós não duvidamos que de facto possam existir alguns medicamentos, principalmente de uso tradicional, que possam ter algum efeito no tratamento da infecção pelo coronavírus. Há na ciência médica muitos antibióticos que são medicamentos para combater bactérias, há outros medicamentos que são para combater vírus, que acabam por ter origem também natural, são obtidos a partir de plantas medicinais, e que nós temos muitas plantas medicinais a nível do nosso país. O próprio continente é muito rico em plantas medicinais. Agora, em relação à infecção pelo coronavírus, nós estamos perante um agente que é novo, um agente que foi descoberto simplesmente em dezembro, isto na China. Na altura até chamava-se de novo coronavírus. Por quê? Porque nós não sabíamos de facto qual é a espécie, qual é a estirpe de vírus que estava a causar todo o problema na China. Depois de se descobrir, deu-se já um nome mais científico, que habitualmente nós chamamos por coronavírus, mas é o SARS-CoV-2. Nós ficamos muito preocupados com informações como a que o nosso amigo passa de tratar a infecção pelo coronavírus, porque na medicina moderna existe o que nós chamamos de medicina baseada em evidência. Ou seja, sempre que eu vou propor um medicamento para tratar algum tipo de doença, eu tenho que ter evidências bem descritas de como é que aquele medicamento funciona no organismo de um indivíduo que esteja infectado. E antes de se fazer o uso de qualquer tipo de medicamento, eu tenho que passar por testes. Os testes são divididos habitualmente em 2 grupos, em 2 fases, nós chamamos de pré-clínica e clínica. Eu não posso sair da minha casa e dizer que eu tenho um tratamento para um medicamento. Eu tenho que primeiro testar aquele medicamento em laboratório, ou seja, eu vou ter ratos habitualmente, vamos dizer assim para as pessoas perceberem. Eu vou ter alguns ratinhos, vou ter alguns macacos, alguns outros animais, que nós vamos introduzir nesses animais o vírus, depois vamos introduzir o nosso medicamento, e vamos esperar para ver qual será o seu comportamento. Habitualmente são animais de laboratório que têm muita semelhança conosco do ponto de vista de constituição de células. Depois dessa fase, eu passo para uma outra fase, que é a fase chamada de fase clínica, onde eu primeiro vou fazer o teste em seres humanos, mas começo com um número muito pequeno de pessoas, mas controladas em laboratório. Eu tenho 20 pessoas no princípio, que podem ter a doença, um grupo tem, outros não têm. Eu pego no medicamento, administro aquele medicamento no grupo de pessoas que têm a doença, e os que não têm não fazem o medicamento. Passado algum tempo eu vou avaliar. Eles têm que estar em laboratório, eu tenho que controlar o que eles comem, o que eles ingerem, como é que eles se comportam, eles ficam lá. E eu verifico qual foi o comportamento da doença. Nos indivíduos que têm a doença e tomaram o medicamento,
e naquelas pessoas que têm a doença, mas não tomaram. Certo. Vou ver quem curou, quem não curou. Depois de resultar nesse grupo pequeno, aumentamos o grupo, mais ou menos 100, 2 centenas. Vamos verificar. O efeito foi positivo. Começam com 5, depois vão com uma população uma maior. população maior. Depois aumentamos para milhares de pessoas em várias idades, em várias regiões, para nós verificarmos se ele é efetivo. Só depois destes testes todos é que o medicamento é certificado, recebe um certificado das agências de vigilância sanitária, dizer que não, comprovou-se, temos os resultados e pode ser utilizado porque ele tem algum efeito. Certo. Isto é o que a medicina convencional exige. Sim, Nós sim. não usamos nada que não passe por esse processo, porque o que diferencia um medicamento que cura uma doença de um veneno é a quantidade. Se eu tomar um comprimido de paracetamol, eu deixo de sentir dor. Se eu tomar 10, eu morro horas depois. Certo. Se eu tomar 4 comprimidos de Coartem, de 12 em 12 horas, eu consigo curar. Se tiver paludismo, eu vou me curar. Existem vários tipos de vírus. Mesmo o próprio coronavírus, ele já tem várias estirpes diferentes, um pouco por todo o mundo. Então, o primeiro aspecto que tem que se prestar atenção quando se diz que se consegue tratar o coronavírus é entrar em contato com uma pessoa que tenha a doença. Isso é extremamente fundamental. Quer dizer que tem que ter alguém doente por coronavírus e que vai ter acesso a essa pessoa, vai administrar os seus medicamentos e que depois essa pessoa, em função dos medicamentos que vai administrar, ela vai melhorar, ela vai curar. Está a perceber? Agora, os doentes que nós temos aqui no nosso país, eles estão controlados pelo Ministério da Saúde. Estão sob o controle do Ministério da Saúde. Não há algum doente até o momento que não esteja sob controle. Então, se diz que cura o coronavírus, que tem um medicamento que cura o coronavírus, tem que tratar. É ali onde nosso amigo dizia que tratou a si mesmo, porque infectou-se pelo coronavírus. Isso é verdade. Tratou Serviu a de sua, cobaia. exatamente, tratou a sua esposa e os seus filhos. A primeira coisa que eu lhe perguntaria seria: fez algum exame para saber que o que tinha era coronavírus? Porque o exame que é utilizado para se saber se a pessoa tem ou não infecção pelo coronavírus é o RT-PCR, que é um exame que aqui em Angola só é feito no Instituto Nacional de Investigação em Saúde, que é o INIS, que na altura era só lá, mas agora existem alguns outros sítios, mas que estão sob o controle do Estado. Só está-se fazer o exame para quem é um caso suspeito, veio de países que têm a transmissão da doença, não é? No caso especificamente do nosso é Portugal, principalmente, temos Brasil, África do Sul, que são pessoas que vieram com a doença aqui no nosso país dos seus contactos mais diretos. Então eu lhe perguntaria, como é que tem a certeza que o que tinha era a infecção pelo coronavírus? Por ter sentido irritação na garganta, a irritação na garganta pode ser uma amigdalite, pode ser uma gripe por influenza, que é um vírus comum que nós temos. Por quê? Porque se dizer que sentiu isto, os sinais e sintomas da infecção pelo coronavírus são diferentes. Eu vou simplificar a questão. Como é que o senhor chega à conclusão que o seu paciente tem coronavírus, não tem estes meios para testar? Por exemplo? Okay. E depois, se de facto tem estes meios, estes pacientes normalmente são controlados pelo Ministério da Saúde, que também controla, que é orientado pela OMS, não é? Que é a Organização Mundial da Saúde. Como é que o senhor teve acesso a este paciente no Dubai, se este paciente, estando infectado, tinha de estar sob o controle dos meios de saúde, por exemplo, do Dubai? Ok. Eu queria ressalvar uma situação, Zita. O que é certo, a África temos problemas sérios. Quer dizer, um é coronavírus, o outro é uma doença, não sei como posso indicar. Primeira coisa, quando se fala das máquinas, não há nenhuma máquina a nível do mundo que determina um produto, se esse produto faz bem ao ser humano ou não. Não existe.
Existe máquina. Por quê? Desculpa ainda. Porque não há nenhuma... Desculpa ainda. Porque não há nenhuma máquina que nasce outra máquina. Quem faz a máquina é o homem. Então, se é o homem que faz a máquina para determinar o produto que faz mal no outro homem, não é a máquina, é o homem. Para entender isso é difícil. Outra versão, ele acabou de citar sobre os produtos com os efeitos colaterais. Tá bom, existe. Mas esses não são produtos para o ser humano. Porque se ele citou, se tomar 10 comprimidos morre, mas um comprimido não morre, minta. Até aqui há produto que continuam a matar pessoas. Porque os produtos modernos, a teste é mesmo com os homens. Porque quem fabrica produto, primeiro dá. Até determinado tempo lhe controlam. Se esse produto lhe matar, que as pessoas vão dar conta, mudam. Depois façam outro produto, que perca o controle das pessoas que... Então largam esse produto no mercado. Ok, desculpa. Mas, ok, já entendeste, não? Eu vou vir lá. Como é que consegue identificar, como é que consegue diagnosticar não tendo a máquina, se alguém tem coronavírus? Eu já disse, não há nenhuma máquina que identifique esse produto, faz mal aos outros. Mas quem fez? Não, vírus, nós estamos a falar... Eu te pergunto. Quem fez essa máquina? Então, não é máquina que está a falar, é o homem que está a falar. Agora, a consciência dos homens. O Deus fez o mundo. A única pessoa que o homem acabou é o homem. A única coisa que o Deus acabou é o homem. O homem faz voo daqui para lá. Então, quem lhe ensinou? Essa primeira pessoa. Por isso, Deus disse, veja os humanos como um só. Mas agora, a África, estamos mal. Uma ciência excelente, aparece carga de sura para impedir. Mas eu não vos minto. Estamos aqui e serão testemunhos. Só quando eu não for autorizado. Porque isso só vai acabar. Eu pedi ao Ministério da Saúde. Só quando eu não for autorizado. Se eu for autorizado, todos que estão a me dar a unção, que estão a me ouvir, serão testemunho. Balançando ao ser humano, conforme ele disse, não há como. A ciência do ser humano nunca vai acabar. Porque eu estou com 40 anos na pesquisa disso. Eu tenho 62. Estou com 40 anos sempre na investigação desse sistema. Encontrei a lógica. Investigou onde? Qual é a sua investigação? Qual é o seu campo de investigação? Plantas. Plantas. Eu é planta. Até aqui não te minto. Se quiserem, me façam prova. Que tipo de doença? Não, Agora, em termos gerais, a alimentação e a comida são duas coisas diferentes. Isso que está aqui é alimento. Teste que ele disse, isso é certo. Porque para darmos conta que o produto tem efetividade a cura, só tem que ser com 50 pessoas. Só assim que você vai dizendo que o meu produto é efetivo para esse fim. Com uma pessoa, não. Agora, quando a pergunta do Dubai, é aqui onde tem controle. Por isso, antes de iniciarmos a conversa, eu disse, governo angolano, eu respeito. Mesmo eu tivesse dúvida com esse governo, a partir dessa pandemia, eu deixei de ter dúvida. São, efetivamente, sabem como controlar o seu povo e têm piedade. No Dubai, outros países, não é assim, conforme... ali não há controle, cada um se controla por si. Porque quando saí aqui, eles saíram da Itália, Dubai, nos encontramos lá. Não há controle. Mesmo na nossa entrada, não há máquina que confirmou se nós estávamos afetados ou não. Aí não é como nosso país. Sair também não há controle. Simplesmente no aeroporto, onde de facto nos fizeram teste com aquela máquina, mas aquela máquina só acusa quando a pessoa está em curso, porque a infecção quando entra dentro do organismo, de facto até você se sente bem, mas a incubação de facto é mesmo 14 dias. O 15º você sente sinais. Agora, sinais que eu senti, nunca senti.
E eu, como tinha 180 cabeças de gado, morreu com essa doença. É que me criou coragem. Aqui em Angola? Aqui em Angola. 140 cabeças de gado que morreu de coronavírus? Meu gado. O gado morreu de coronavírus? Aquilo é mesmo coronavírus. Agora, como é que eu entendi que é coronavírus? Sabe por que agora? Porque eu tenho que lhe perguntar isso. Fica difícil acreditar. Por quê? Porque os animais não estão a ser infectados pelo coronavírus. Até agora só há registro de 2 gatos que acabaram por ser infectados pelo coronavírus. Ok, mas me deixa só acabar. Não, é uma pergunta que eu lhe fiz, que é importante para conseguir perceber, que é a questão de saber como é que soube que o que tinha a sua esposa e os seus filhos, não é? O que tinham todos, era a infecção pelo coronavírus, se não fizeram o teste para... Porque esse é um vírus novo. Eu estou numa rede, a melhor rede cientista nível do mundo, onde estou enquadrado. Tudo bem. Não, mas como escuta aí, eu soube assim, depois dos... que essas pessoas tinham coronavírus. Escuta, primeiro é o gado. Depois do gado iniciar a morrer, esta pessoa que funciona comigo, eles me destacaram nesse livro, devido de uma cura que eu fiz. Qual é a cura que o senhor fez? Aquilo foi hepatite. Agora, depois do gado iniciar a morrer, tiramos teste. Teste fora, quando veio, me enviaram uma bata, a minha calça, a blusa da minha esposa, com símbolo de coronavírus. Se eu soubesse que a conversa é essa, eu deveria trazer. Eu tenho uma camisa, não é bordado, é feito na máquina, coronavírus. Estão a entender Quem isso? escreveu o coronavírus? São os chineses. Então, o gado morreu quando aqui? Morreu nos anos 2014. 2014. Mas essa doença, o coronavírus, começou agora em dezembro. Mas isso Mas como é que em 2014 já tínhamos coronavírus aqui? Isto é que são maravilhas. Por isso, de tanto ver a certeza em mim, não estou a calar a minha boca. E quando existe essa dúvida e pergunta, isso é toda a razão, porque mesmo eu não acredito. Então vamos dizer que a doença começou aqui em Angola. Não começou em Angola, porque 2014 já tinha. o problema da morte dos gados, quer dizer, a doença dos bois não ataca os homens, mas pode gripe, você fala de gripe suína, né? Ou suína, passou, mas também aconteceu nos homens. Quer dizer, ele não translada, mas a forma é igual. Não, que disse 2014 o seu gado aquilo eu dei exemplo, é mesmo forma de coronavírus. Está a ver? Ele ficava quente, tossia. Mandei! Mandou a amostra do gado. Tirou sangue do boi? Tirou-se. Tirou-se sangue do boi? Tirou-se o sangue. Até nesse preciso... Para a China. Nesse preciso momento que estou a falar, esse mesmo chinês me trouxe a fábrica. Não Fábrica de quê? de produtos. Está comigo aqui em Angola. Está comigo. E quando o filho dele ficou atacado, ligou para mim e disse: aquele teu produto vai curar isso. Bem, eu viajei. Nós respeitamos o seu depoimento, embora nós saibamos que esta questão do coronavírus, pelo menos este volume que se está a apresentar agora, começou em dezembro deste ano. Sim, tá bom. Portanto, os relatos que nos estão a fazer, aqui do gado, 2014. Falou da bata que é bordada, com o símbolo do coronavírus. Então, Jeremias, a questão que eu coloco é a seguinte: a cura tradicional, a cura natural, por vezes padece desta falta de retórica no que diz respeito à sua justificação, ou por vezes temos mesmo que seguir os parâmetros normais, que é a justificação científica, laboratorial. E faço aqui a colação com a questão, por exemplo, do chá do Madagascar. Sim, a cura de doenças por métodos fitoterápicos, ela existe. É de difícil comprovação, mas aqui em África, e essa é uma questão que eu coloco sempre, até quando é que nós africanos, os fitoterapeutas africanos, continuarão sempre a fazer com que as pessoas questionem o nosso método de tratamento? Porque o que existe hoje no exterior também é retirar muitas vezes
o que nós chamamos de princípio ativo, ou seja, a parte de uma planta, a parte de um animal que tenha algum efeito sobre alguma doença, estudá-la em laboratório e a partir daí produzir um medicamento que se comprove cientificamente. O que é que nós fazemos aqui? Nós não temos essa capacidade de conseguir provar que estes nossos compostos que usamos acabam por ter este efeito para a nossa saúde. Isto é prejudicial, porque às vezes o que faz bem numa planta, ele pode estar em várias partes. Pode estar só na folha, pode estar só no caule. Isso é verdade que ele está falando. Pode estar só na raiz e ter este efeito, que cientificamente pode ser retirado e aproveitado. Qual é o problema que nós temos com a terapia tradicional? Em primeiro lugar, é a própria credibilidade do indivíduo que exerce essa atividade. Nós, se formos hoje à China, a China exige formação para os seus fitoterapeutas. Quer dizer, o chinês já não sai de casa e vai para a rua e diz que é fitoterapeuta, e diz que é doutor, e diz que trata a doença. Não, ele tem que passar por uma faculdade onde ele faz um curso de medicina alternativa. Existem vários tipos de medicina alternativa chinesa, recebe um certificado e a partir daí, com seus produtos plantas, ele apresenta... Mas não é tão bem isso. No Brasil também existe. Aqui, para a nossa realidade... Ou seja, a bênção divina não basta, não é? Dizer que foi tocado por Deus e que tem superpoderes para curar. Habitualmente, os nossos fitoterapeutas, eles trazem esse conhecimento transmitidos pelos seus ancestrais. Então, só que onde nós temos 5 indivíduos com essa capacidade, nós temos 100 que apenas usam isso como argumento para conseguir extorquir dinheiro às pessoas. Por isso é que aqui em Angola existe uma câmara que eu comento, que é a câmara onde estão todos os terapeutas tradicionais, os indivíduos. Existe a câmara onde estão todas essas pessoas inscritas. Ou seja, e que se controlam. Estão organizados. Estão organizados. Identificados. Por exemplo, no caso da câmara, o avô Kitoko, conhecido, Kitoko Mayavanga, ele é que é o presidente da câmara. Ele é que consegue controlar os demais membros que trazem alternativas de tratamento. Depois temos o Comenta, também, onde estão outros profissionais. Agora, o nosso amigo, ele não está na Câmara, não está no Comenta. Porque eu já fiz questão de abordar esse assunto com o seu presidente da Câmara, com outros membros do Comenta. E ele não está registrado, não está certificado e não está habilitado para trazer alternativas de tratamento para determinadas doenças, principalmente para o coronavírus, que é uma doença grave que a gente não pode de forma nenhuma brincar com isso. E aqui o nosso Estado também peca. Porque em outras realidades, onde há maior controle, quando alguém vem e diz, olha, eu tenho este medicamento que cura uma doença, por mais que seja uma terapia alternativa, ele tem que ir até... E nós temos um instituto, temos no Ministério da Saúde um instituto que controla essa questão dos medicamentos. É ir até o instituto, testar, provar. Só depois de provado e de certificado pelo Instituto é que o indivíduo vem e diz que cura. Aqui qualquer pessoa, infelizmente, vem e diz que cura uma doença e tanto faz as autoridades policiais, os serviços de investigação criminal, a Inspeção Geral da Saúde, ficam nos camarotes a apreciar as pessoas a passarem pela comunicação social, a passar esse tipo de informação. E qual é o perigo desse tipo de discurso? Há um perigo grave, e vou ser telegráfico aqui, há um perigo grave. Eu, pessoalmente, já atendi, porque para além do Ministério da Saúde Pública, sou especialista em pediatria, já atendi muitas crianças que apareceram no hospital com doenças graves. Primeira complicação que fármacos não reconhecidos causam é a chamada cirrose hepática. Danificam fortemente o fígado. Danificam muito o fígado. E o fígado é um órgão que depois de danificado, ele já não regenera. Isso é importante nós passarmos às pessoas. Danificas o teu fígado, a única forma de voltar a fazer com que ele funcione é fazer um transplante de fígado. Por que isso nós temos que dizer? Porque quando nós tomamos um medicamento, quer seja sintético ou natural, existe o fígado que é responsável em filtrar este medicamento antes de fazer efeito no nosso corpo. Quando ele é tóxico para o fígado, caso que nós chamamos de hepatotoxicidade, o fígado danifica, estraga, o indivíduo tem pouco tempo de vida.
E se tiver de fazer transplante a nível mundial, há uma fila de milhares de pessoas à espera de um fígado para fazer transplante. E eu já recebi muitas crianças com isso. Depois causa uma outra situação que é um choque exato dos produtos que são utilizados. Eles carecem dessa certificação. Eu penso que os nossos fitoterapeutas têm que trabalhar muito, têm que organizar-se muito e não partirem do princípio que as pessoas têm que ser alvos da investigação dos fármacos que eles têm. Quer dizer, ter uma proposta para tratamento de alguma doença e logo tem que surgir uma pessoa para poder fazer o teste. Não pode ser assim. Porque nós não podemos pôr em risco a vida das pessoas. Aquela pessoa que nós estamos a falar pode ser um chefe de família, pode ser... Por vezes também a imagem que vem para fora é que parece que há uma luta em médicos, cientistas, com as pessoas que trabalham com a medicina tradicional. Parece que aqui é uma luta, quando na verdade não é isso. Não nós é isso. respeitamos todos a medicina natural e os medicamentos, mas o que é certo é certo. O que é certo é certo. E eu posso falar em nome de todos os médicos, até porque estou ligado à ordem do país. Eu posso dizer que não existe nada da medicina convencional contra a medicina natural. Não existe. Antes, pelo contrário, nós apoiamos e incentivamos, mas temos que fazer as coisas sempre com o objetivo de salvaguardar a vida das pessoas. Não usar as pessoas como cobaias para experimentos. Não, isto não pode ser. Nós temos que primeiro certificar que os produtos funcionam, ter bases de facto e depois recomendar para que as pessoas possam usar. Nas outras realidades, a medicina convencional é natural. Elas funcionam as duas, andam juntas. Por que isto acontece? Porque de facto consegue-se provar, e primeiramente em laboratórios. Conforme eu ia dizendo, nós temos aqui esses produtos que o nosso amigo diz que cura a infecção pelo coronavírus. Pela história que foi contando, praticamente pode chegar à conclusão que não é nada certificado, não está provado de qualquer forma que ele funciona. Mas pode correr atrás deste processo de aprovação do medicamento. Primeiro, tem que saber qual é a constituição química destes medicamentos todos. Quimicamente, o que ele tem? E isto nem precisa de testar numa pessoa. Isto você vai no laboratório, faz o preparo próprio em microscópios específicos, põe-se lá as ervas. Primeiro são diluídas sempre em diluentes específicos também. Depois põe-se nos aparelhos. Os aparelhos vão identificar. Eles vão dizer, neste medicamento, nós temos a substância química X. Depois vamos pensar, essa substância química é conhecida? É conhecida. Se ela é conhecida, quais são os efeitos que ela tem no organismo? Aí logo podem dizer, o efeito, por exemplo, é cancerígeno. Nem precisamos levar para as pessoas tomar. Muito bem, doutor Jeremias, acredita ou não nestes produtos? Não acredito. Não acredito. Não vai acreditar. Não, é difícil. Eu, estou sincero, não acredito nos produtos. Tenho também pouca credibilidade no fitoterapeuta em relação, em função da história que fomos tendo durante o programa, coisas que não batem certo. Nunca trabalhou com algum doente infectado, claramente nunca lhe foi dada também essa hipótese de poder trabalhar com o doente, porque os medicamentos não passaram ainda em laboratório. Já mudou, por exemplo, pacientes com tuberculose? Muitas crianças que eu trato com tuberculose, muitas crianças, e recuperam, passados 6 meses recuperam normalmente o seu estado de saúde. Tuberculose e várias outras doenças. Agora, se me perguntar se eu trato doente com coronavírus, imagina qual vai ser a minha resposta. Eu lhe vou dizer não. E por que eu vou dizer não? Porque nunca tratou. Eu tenho um paciente com infecção com coronavírus. Se me dizer que eu trato a gripe comum, vou dizer que sim, já tratei algumas crianças com gripe comum e que depois acabaram por recuperar. Mas coronavírus não. Os colegas estão selecionados. Na instituição de trabalho nós temos uma área para doentes com coronavírus, mas ainda não recebemos nenhum caso positivo, então não posso confirmar. Muito bem, temos aqui uma mão milagrosa, o fitoterapeuta Andrade Kishima. Já curou pacientes com patologias? Olha, até eu tive problemas
Foi mês passado. Eu recebi uma paciente com açúcares no sangue, mas com um nível muito alto. E a filha dele é licenciada em medicina, isso é na Rússia. Após de perceber que a tua mãe foi numa ervenaria, não queria ver que tipo de azar eu deveria ter. Apareceu-me na minha clínica. Os miúdos estavam presentes. Quando chegaram ali, bafos. Eu disse à senhora, para ter a certeza, a senhora não vai sair daqui. Eu me responsabilizo. Após de 27 dias, olha, as feridas sararam, ficou jovem. A senhora até aqui é a primeira pessoa que está a me enviar pessoas diabéticas. Porque essa coisa para aceitar é muito difícil, sobretudo aos nossos quadros. Não aceita mesmo. Porque ele nasceu, não sabe disso. Aprendeu o que ele aprendeu. O homem é como um copo d'água. Se está cheio, mesmo essa água não está boa, você quer meter uma outra água, não aceita. E isso demos a razão. Por isso, eu concordo a medicina moderna, porque é a mãe que nos conduz, que nos ajuda, conforme acaba de informar, levar isso ao laboratório, isto é que nos resta. Mas mesmo levar no laboratório, porque isso é gergelim, é previra de abóbora, é mandioqueira, que são plantas condutoras, não vai haver nenhuma complicação. Então, mas eu acredito sim, mesmo assim do que ele acaba de me dizer. Eu volto, segunda-feira estarei no ar para procurar esses sítios no laboratório para ver, testássemos os nossos produtos. E eu gostei, de facto, pelas suas palavras, eu dei no certo, só que os nossos dirigentes não nos falam. E outras patologias ou dificuldades, por exemplo, que as senhoras têm, dificuldades em alcançar? Homens, por exemplo, a infertilidade, poder sexual. Tudo isto, muita gente relata várias coisas, mas principalmente a principal situação que leva o ser humano a padecer dessas patologias é mesmo a cozinha. Hoje a cozinha africana não é aquela que nós conhecemos. Porque as pessoas estão a imaginar que nós, como ser humano, é como um tubo, é só enfiar, não. Está aqui o nosso dirigente, ele sabe o quantos quilogeios que só a visão gasta. A mente nossa, a voz em si. Se nós ingerimos tudo que tem corante, conservantes e sabores, claramente nós vamos encontrar esses problemas. Mesmo os cânceres, assim como miomas, são patologias que dão medo. Hoje, um dos dirigentes, a senhora dele, saiu hoje da nossa clínica, 3 miomas. Ele ficou sem palavras. Por quê? Esses elementos provêm, não são doenças, nem são pouco consideramos como patologia, mas sim são defeitos. O que é defeito? O motor é a gasolina, nós colocamos o gasóleo. Até na caixa está escrito mata a bela. O que matou a bela? Você está a mandar 3 matar a bela, porque só os 3. O que matou a bela, Erlande não vai morrer. Conhece a mata a bela? Não. Perna de frango. Você vai num aviário, nenhum galo, mas estão a nascer. Oh, filho sem pai. Esse é galo para comer. O sangue sai no Santo Antônio. A carne no São Paulo. É comida. Esse é o problema que temos. Mas nós não temos vozes, às vezes, para falar isso. Olha a minha idade. Eu até aqui tenho 3 meninas. As pessoas pensam que eu sou abusiva. Não, é para mostrar ao mundo que isso serve. Minha mãe tem 115 anos. Até aqui dança e 115 anos? 115 anos. E dança? Dança. Se quer tentar, vamos. Então, essa é as provas que ele... Qual é a prova? Qual é a prova? Porque quando eu chego nesse preciso momento, tenho a minha realidade. Eu não vou aceitar uma outra pessoa me repudiar. Não. Por isso eu viajei.
Se alguém dizer eu sou maluco, tá bem, mas eu sei. Mesmo não me autorizar, o importante é eu sei. Vou defender a minha família. Acreditar que tem a cura para o coronavírus, é isso? Epa, isso eu não vou duvidar, né? Porque nesse preciso momento mesmo eu insistir, vou encontrar onde é doente. Muito bem. Vou encontrar onde. Li há poucos dias algo que me deixou um bocado preocupado, porque parece que já há outras formas de contaminação do coronavírus, e uma delas é feita pela transmissão sexual pelo sêmen do homem. Isto é, não sei se você teve contato com essa informação ou não, qual é o comentário que se merece? Há estas informações, há informações de facto sobre a possibilidade da transmissão ser também por via sexual, inclusive também pela via fecal oral, porque já foram encontrados pela via fecal também? Pela via fecal também, já foram encontrados vírus nas fezes. E isto em África será um problema para nós, não? Isto seria um problema para nós, porque nós temos... Até nas fezes? Até nas fezes. Porque nós temos o problema da defecação ao ar livre, depois temos o problema das enchentes, então é fezes soltas em água, inundações e tudo mais. E depois foram encontrados também vírus no esperma, né? Agora, o que se interroga é a capacidade desses vírus encontrados a nível do esperma, que fica acumulado nos testículos, nos homens, é a capacidade dele gerar, dele levar o parceiro a adoecer, né? Porque muitas vezes o indivíduo pode ter já o exame negativo, mas ainda ter uma certa quantidade de vírus a nível do esperma nos testículos, e se manter relação com a sua parceira sem proteção, haver risco de contaminação. Por isso que alguns países estão a recomendar para aquelas pessoas que se recuperam da doença, nos primeiros 2 meses fazer o uso de preservativo durante as relações sexuais. Agora, gostaria de deixar uma recomendação. Em relação eu vou dar um minuto a cada um para poder então deixar a vossa recomendação. Para deixar a recomendação. Exatamente. A minha recomendação é: nós temos que ser mesmo sérios. Essa é uma doença grave. Só devemos apresentar essas propostas quando nós sabemos que, de facto, os medicamentos que nós temos, eles têm essa capacidade de cura, foram testados, foram analisados, e darmos essa esperança às pessoas. Sem esses exames é melhor não. Então, o que eu aconselhava nessa altura fazer? Dar-lhe um doente para tentar tratar isso, com certeza não será. Não vai acontecer. Então, o que pode fazer é pegar nos fármacos, entrar em contato com as universidades que nós temos. A Universidade Agostinho Neto tem curso de farmacologia, no Instituto Superior de Ciências de Saúde, o Instituto Superior Politécnico Alvorecer, a Universidade de Belas. Pega nos fármacos, leva às universidades, faz um estudo químico. Até temos um correspondente. Um estudo bioquímico. Depois desse estudo, se a universidade comprovar que há ali alguma coisa que tem efeito contra os vírus, com o documento da universidade e os resultados do laboratório, já poderá levar ao Ministério, e o Ministério levar um pouco mais a sério. Ok. Fisioterapeuta Andrade Kishima, vou também dar um minuto para fazer então as suas últimas considerações. As minhas considerações efetua-se pela consideração. De facto, em Angola, os fisioterapeutas estão a fazer trabalho enorme. Nós temos, não só sozinho, temos várias clínicas onde está o Dr. Nguepe, o Caiola, o Cangoma e outros mais. Uma das vezes o que o doutor acaba de falar é mesmo certo, porque se nós estivéssemos unidos, criarmos um estudo, conversar, trocar as impressões uns aos outros, parece que a coisa anda melhor. Mas eu o que tenho que dizer para com os nossos dirigentes é melhor considerar essa situação. Sobretudo quando se fala das próstata. Próstata, de facto, não é doença, é um órgão que o homem tem. Mas esse elemento sofre. Hoje em dia, muita gente está a andar, estão a beber, mas tem esses problemas. Há solução. Para a próstata. Há solução. Isso eu me bato no chão. Há solução. Porque nós temos produto para fazer manutenção no organismo. Porque o carro, se ficar bastante tempo sem manutenção, é problema. Agora, a próstata recebe resíduos da urina, do próprio esperma, logo inflama. Agora, o que acontece nas pessoas? Não há que satisfazer as suas mulheres. Mas esses produtos que temos, de facto, faz parte. É por isso,
Fiquei tão grato Também por me tem produto encontrar. para satisfação na mulher? Tem. Oh, Tem produto. Por exemplo, aqueles que sofrem da frigidez, tem. Problema de infertilidade, de impotência sexual, nós temos. Até mesmo a lepra, conforme ele quadro sabe como é que a lepra é. Mas nós em 21 dias a pessoa fica sem lepra. É, a lepra. É só tuberculose, conforme a tuberculose, de facto, está a nos dificultar um pouco, mas essas doenças que eu estou a citar é simplesmente muito bem. com produtos naturais podemos resolver essas coisas, essas situações. Então, eu quero que os dirigentes levem avante e também visitar-nos, solicitar, dizer que não usamos, não usa banana. A banana está aqui. Não usa maçã. Maçã está aqui. Nesses produtos temos. Porque nós não funcionamos com plantas venenosas. Não. São plantas, aquilo que se come é mesmo que se faz os produtos naturais. Inclusive, na Huila, essa planta, esse frasco que estou a mostrar, está vindo da Tundavala. Aí tem uma planta, mesmo o doutor Ngepe falou na televisão, é mesmo o produto que estamos a usar. É mentira. Por isso estamos a dizer, se de facto houvesse mesmo as próprias oportunidades, não fazíamos teste, nós íamos atacar essa doença e daria certo. Muito bem. Muito bem, estimados amigos, está a terminar então mais uma edição do programa Logos. Eu hoje tive o prazer de conversar com o Dr. Jeremias Agostinho, ele é mestre em saúde pública, e também com o fitoterapeuta Andrade Kishimba. Nós voltaremos numa próxima edição com um tema que também merece a nossa preocupação e a nossa importância. E aqui distância, e aqui distância, e aqui distância, e aqui distância.